A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito maravilhosa. E eu falei na aula anterior sobre a evolução histórica da interpretação bíblica e parei sobre o período histórico crítico, que são divergentes pontos de vista que foram expressos a respeito dos textos sagrados, negando a inspiração verbal e a infalibilidade da escritura. E dentre as principais teorias, eu gostaria de comentar aqui com vocês, beleza? Então vai ser de muita importância para todos nós. Eu sou o professor Claudine Santos, um dos diretores executivos do Grupo Sola Escritura. E a doutrina da inspiração é um ensinamento que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E é, portanto, queridos irmãos, a nossa regra de fé, infalível de fé e também de prática. Se a Bíblia fosse simplesmente um trabalho da imaginação humana, então não haveria nenhuma razão para seguir as suas doutrinas e orientações morais e assim por diante. Então a própria Bíblia ela faz a afirmação ousada de ser inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 ao 17. Então, nós temos duas coisas sobre a escritura nesse versículo. Primeiro, ela é inspirada por Deus. E segundo, também ela é útil para a vida cristã. Então isso é fundamental. Então há quatro pontos de vista sobre inspiração. Primeiro, a teoria neo-ortodoxa. Segundo, a teoria do ditado verbal. Terceiro, a teoria da inspiração limitada. Quarto, a teoria da inspiração verbal e plenária. A teoria neo-ortodoxa da inspiração, ela enfatiza a transcendência de Deus. A neo-ortodoxa, ela ensina que Deus é tão completamente diferente de nós que a única maneira que poderíamos conhecê-lo é através das revelações diretas. Esta visão da transcendência de Deus, ela nega que qualquer conceito da teologia natural, isto é, que Deus pode ser conhecido através da sua criação. E além disto, a neo-ortodoxa nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Em vez disto, então a Bíblia é uma testemunha ou mediadora da palavra de Deus. Então, Jesus é Jesus e de Deus. Então, quando nós olhamos para a teoria neo-ortodoxa da inspiração, ela afirma que a palavra da Bíblia não são as palavras de Deus, mas são palavras falíveis, escritas por homens falíveis. Então a Bíblia é apenas inspirada no sentido de que Deus às vezes pode usar as suas palavras para falar com as pessoas. Então, a teoria neo-ortodoxa, ela, na verdade, a teoria da inspiração nenhuma. Ou seja, se a Bíblia é um produto falível de homens falíveis, então realmente não tem valor algum. Pelo menos não mais do que qualquer um outro livro. Deus pode muito bem falar conosco através de obras de ficção ou através da Bíblia. A teoria do ditado verbal vê Deus como autor da escritura e os agentes humanos individuais como secretários recebendo ditados. Então Deus falou e os homens escreveu. Este ponto de vista ela tem algum mérito, uma vez que sabemos que a parte das escrituras em que Deus ele essencialmente diz e escreve, por exemplo, Jeremias capítulo 30 versículo 2, mas nem
toda a Escritura foi criada desta maneira. O Pentateuco é essencialmente uma crônica do povo judeu antes de se estabelecerem na Terra Prometida. Embora Moisés seja o autor principal de grande parte do Pentateuco, precisou do seu trabalho editorial, já que, sem dúvida, compilou registros anteriores para um pouco da história. Então Lucas afirma que no preâmbulo do seu evangelho, que ele realizou uma pesquisa detalhada sobre os acontecimentos da vida de Jesus antes de se escrever. Então, como tem Lucas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Então, desses muitos livros proféticos, como também diários da vida dos profetas. Então, o ponto principal aqui é que a teoria do ditado verbal só explica certas porções das escrituras, mas não toda ela, ou nem mesmo a sua maioria. Muito bem. Então, a teoria da inspiração limitada. Então, quando nós observamos aqui sobre a teoria da revelação limitada, que ela é o oposto do ditado verbal, quando a segunda vê a escritura como a sua em grande parte uma obra de Deus, como uma contribuição humana mínima. A primeira vê a escritura como sendo primeiramente o trabalho do homem com a ajuda limitada de Deus. Então, a teoria da inspiração limitada diz que Deus guiou os autores humanos, mas permitiu-lhes a liberdade de se expressarem em suas obras, até mesmo ao ponto de permitirem erros factuais ou históricos. Infelizmente, o Espírito Santo impediu erros doutrinários. Então, o problema com esta teoria é que, se a Bíblia é propensa a erros em seus relatos históricos, então como podemos confiar nela em questões doutrinárias? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Com uma inspiração limitada, então a confiabilidade da Bíblia é imposta em dúvida. Então esta visão também parece ignorar os fatos de que a história bíblica de revelação do Gênesis Apocalipse é contada como a história humana, como um pano de fundo. Então a doutrina é tecida dentro da história, e não podemos dizer que arbitrariamente que a história é imprecisa, ou seja, afirmar que contém em núcleos de verdades doutrinárias. Muito bem. Eu acredito que até aqui os irmãos devem ter entendido e compreendido sobre estas teorias. E continuando, a teoria final aqui, que é a teoria do cristianismo ortodoxo, é a da inspiração verbal e plenária. Então, a plenária significa completa ou repleta. O verbal significa as palavras da Escritura. Sendo assim, a inspiração plenária e verbal é a teoria de que cada palavra na Bíblia é a própria palavra de Deus. Não significa que apenas as ideias ou pensamentos são inspirados, mas as próprias palavras. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 e 17, usa uma palavra grega especial, telpneustos, que eu já citei aqui nas aulas anteriores, que literalmente significa sopro de Deus. Então, a Escritura é o soprada da boca de Deus. As palavras da Bíblia são as palavras de Deus. E é a teoria que mais se ajusta com todo o conteúdos bíblicos, que é a teoria da inspiração plenária e verbal. Inspiração verbal e plenária das Escrituras. Muito bem. Além disso, porque nunca jamais qualquer profecia, como diz aqui em 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Ou seja, eles não falaram o que eles queriam,
apesar que eles falaram dentro das suas etnias, dentro dos seus limitações, dentro da sua cultura, o seu tempo, mas eles falaram aquilo que Deus queria que eles registrassem. Então, muito bem. Estas passagens nos dão uma ideia de como Deus inspirou os autores humanos. Homens falaram ou escreveram ou movido pelo Espírito Santo. O verbo para movido é usado para falar de uma vela sendo tecida de vento e carregando um barco ao longo da água. Quando os autores humanos colocaram a caneta no papel para ser dizer, o Espírito Santo os moveu de modo que o que escreveu eram as palavras inspiradas de Deus. Que coisa maravilhosa, eu creio perfeitamente. Assim, queridos, embora os escritores eles retêm a personalidade dos autores individuais, o estilo de Paulo é bastante diferente de Tiago, João e Pedro. Então, as próprias palavras são exatamente o que Deus quis que escrevessem. Então, a visão correta da inspiração bíblica é a visão ortodoxa da igreja, que diz que a Bíblia que é a palavra de Deus, inspirada de forma plenária e verbal. Fico com essa aula aqui muito resumida e uma próxima aula estarei comentando aqui, falando sobre o poder das Escrituras. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.